O universalismo, irmão, é uma teoria que vai dizer que todos iremos ser salvos, que independente de nossa crença, independente da religião, do que você crê, no fim, Deus ele vai salvar a todos. Ou seja, o universalismo ele vai se basear bem em cima daquela teoria que todos os caminhos levam a Deus, né? E tirando assim o exclusivismo que há no Evangelho de Cristo Jesus. A gente vai ver que lá em Atos capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro vai dizer assim, que nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum nome há dado para que devamos ser salvos. Aqui é expressado, irmãos, o exclusivismo que há no Evangelho e derrubando por terra essa tese de que todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia vai dizer que somente há um nome dado para que sejamos salvos. É pelo nome de Cristo Jesus. Ou seja, nenhum outro caminho pode levar o homem à salvação a não ser Cristo Jesus. Porque somente Ele morreu e ressuscitou. E por isso, somente através dele podemos ser salvos. Nenhum outro pode ser um mediador perfeito quanto foi e é Cristo Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, nos mostrando que através dele nós podemos vencer a morte eterna. E o interessante, irmãos, que todo universalista ele tem um pensamento liberal, pois o universalismo é o fruto de não crer o que está na Bíblia. Porque a gente vê que o exclusivismo do Evangelho, ele está escrito na Bíblia. João 14, Jesus vai dizer, e disse-lhe Jesus, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só há um caminho, só há uma verdade, a qual pode produzir a vida. Através da ressurreição de Cristo, ele produz a vida. Então só há um caminho. Não é esse negócio de verdades incertas e relativas, mas há somente uma verdade absoluta que está no Evangelho de Cristo Jesus. E o universalismo vai dizer que todos vão ser salvos, né? E impedindo assim a necessidade do homem crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Isso é uma heresia muito fatal, o universalismo, porque vai criar uma visão de um Deus a qual não é o Deus das Escrituras e deturpar o verdadeiro significado da graça de Deus, né? Essa teoria deles, eles falam de um Deus bondoso e assim desfigurando o que verdadeiramente significa e é a graça de Deus. Eles dizem que Deus é tão bom que no dia do juízo final vai salvar a todos, que não há inferno e que até Satanás e os demônios vão ser salvos, porque a bondade de Deus é tão extrema e tão medonha que Deus vai perdoar até Satanás e todos vão ser salvos e só vai haver o paraíso e a alegria eterna para todos, né? E isso é uma mentira, né? Está escrito que Deus ele vai punir. E se Deus não punisse a todos e muito menos Satanás, Deus ele seria injusto. Há arrependimento nessa dimensão enquanto o homem está vivo. Na outra dimensão, quando alguém morre, a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo. Satanás ele vive de igualdade, enganar a todos, ele não se arrepende. Por mais que ele se arrependesse, não ia servir para que Deus viesse perdoá-lo, porquanto ele habita em uma dimensão espiritual, a qual não há oportunidade para ele. E eles acreditam que como a salvação não depende de nós, Deus vai salvar todos pela graça. O universalista, alguns segmentos creem nisso, né? Que Deus ele vai salvar todos porque a salvação não é fruto de nós, né? Tudo bem, mas a Escritura vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça ela é abundante sobre a nossa vida, mas para tomarmos posse dessa graça é mediante a nossa fé e fé em Cristo Jesus. Sem fé, a Escritura vai dizer que é impossível agradarmos a Deus, é impossível chegarmos às mansões celestiais, sermos salvos sem fé, tá?
E a graça, ela está restrita àqueles que creem em Jesus. É isso que as Escrituras mostram. Então, aqueles que vivem uma vida de arrependimento dos seus pecados e procuram viver uma vida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e esses sim é que tomarão posse da graça de Deus. Então, o universalismo, né, ele cai por terra quando comparado com o exclusivismo que há no Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.